Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Sérgio Gaiotto, sou Head de Machine Learning, IoT e Soluções Cognitivas na Queiro Brasil. A Queiros é uma empresa multinacional, sediada na França, e a ideia aqui é falar um pouquinho de tendências e, sempre que possível, trazer um pouquinho de experiências também que a gente vive no dia a dia. Sou responsável por toda a equipe de Data Science da empresa e não sou eu que estou mexendo aqui. Muito bem, voltamos aqui. Temos imagens. Então, falando de Machine Learning, robótica e IA, né? Avanços denunciam uma nova era de inovação e oportunidades. Quando a gente fala avanços, a gente começa a conversar aqui, me arrisco a dizer que logo, logo vai aparecer um determinado assunto no Facebook de vocês, porque está captando áudio, está aplicando Machine Learning, inteligência acima disso, e isso torna o negócio do Facebook mais produtivo para quem compra um tipo de produto e cliente específico. Então, isso traz um diferencial. E aí você tem ferramentas como chatbot, você tem soluções como machine learning aplicado à análise de churn de forma recorrente, sem ter uma interação operacional e manual. Tecnologias em evolução, novos benefícios para as empresas e sociedade. Quando a gente olha diretamente essa parte de IoT, já se percebe com clareza a aplicação em ciência, biotecnologia, toda a parte de maquinário, e isso traz, efetivamente, mais benefícios no que tange segurança, qualidade, padronização, simplicidade de processos e até a questão de investimento. Quando a gente fala de Artificial Intelligence e robotização, na questão de impulso à produtividade global, a gente está falando de conceitos de Machine Learning, metodologia específica, aplicado na Embrapa, onde você consegue chegar a uma tecnologia de aumentar o nível de absorção de nitrogênio da soja e trazendo uma das maiores safras que nós já tivemos de todos os tempos. E isso foi feito com Deep Learning, em cima de análise de dados de quase 12 anos de informação. E isso traz produtividade global. Hoje nós temos uma população enorme e a ideia da tecnologia não é trazer só benefício financeiro, mas também melhorar a sustentabilidade. Quando a gente fala de vantagem competitiva com o uso de dados e análises profundas, e aí se fala de transformação com dados e análises, e essa transformação ela vem de transformação digital, que no cerne da palavra é aproximar, criar espaço e proporcionar que você comece qualquer processo e interação com qualquer tipo de dispositivo móvel ou conexão digital em si. Então, a transformação digital, pensando em análise de dados, sejam elas profundas, ela está trazendo espaço e maior produtividade. Por exemplo, hoje na América Latina, quando você fala de crescimento nos próximos 10 anos, o Brasil ele vai chegar a uma ocupação de transformação digital apenas de 10%. Quando você fala dos Estados Unidos, eles vão chegar a uma ocupação de transformação digital de 18%. Todos esses outros 82% ainda tem que ser olhado, mas existe um problema relacionado muito à questão ligada à capacitação, skills específicos, como foi colocado pelo colega, né, o nosso unicórnio Data Science, que, na verdade, ele é um cara que sabe muito mais estatística do que um cientista da computação e mais de ciência da computação do que um estatístico, né? A parte de negócios é o que você complementa com o dia a dia daquilo que se conhece. Os profissionais eles trabalham em conjunto. Não existe uma solução única. Então, hoje, quando se fala sobre disrupção dos negócios, fala-se de como se aproximar dos clientes. Como você torna uma solução personalizada, né? E um dos maiores exemplos é a própria Apple, que eles não têm clientes, eles têm fãs. Eles não fazem vendas, eles lançam um produto de forma que se torna um evento. Então, se percebe hoje claramente que a personalização gera aproximação e, consequentemente, afinidade. E isso, sim, torna disruptivo dentro de uma empresa qualquer tipo de negócio. Falando de digitalização também, que está progredindo, mas de forma desigual, está muito ligado a mercados emergentes, investimento e clareza de toda uma geração que não está acostumada com a velocidade de desenvolvimento de tecnologias novas, sejam elas de grandes players como Microsoft e IBM, ou feita por startups usando full stacks, entre outras coisas. E, claro, tudo isso vai gerar uma questão ligada a se rediscutir o que seria profissão. Então,
Então, é fato que aproximadamente 60% das funções elas poderão e já estão sendo automatizadas. Nos Estados Unidos já existem sites que você inclui evidências de um processo jurídico e ele te dá o percentual de conclusão para sim ou para não daquilo considerando leis que são vigentes. Já existem produtos hoje no mercado que te possibilitam testar se você tem riscos ou não ligados a uma doença efetiva, de acordo com o seu comportamento. E falando de machine learning, que é, sim, reconhecimento padrão, reconhecimento de padrões, isso traz um diferencial para quem quer que trabalhe com isso. Mas não só acabar com empregos e funções vive essa nova tecnologia. Também novos empregos vão nascer. Isso é um fato e traz esperança no sentido positivo. Então, pensando em capacitação, isso te recoloca no mercado. Hoje já existem profissões como piloto de drone, já existem profissões como muito forte de manutenção de robótica dentro de fábricas. Existem profissões ligadas a toda a parte de ensinar um chatbot a trabalhar com o seu usuário no dia a dia, trazendo diferenciais de atendimento, substituindo o atendimento humano, colocando aquela pessoa para uma atividade um pouco mais intelectual, não totalmente operacional, e isso simplifica o dia a dia. E por último, mas não menos importante, quando se fala em liderança e pensa-se em estar atento a novas oportunidades, a gente está falando de como que toda a parte privada e pública pode e deve trabalhar em cima desse novo momento. A gente tem casos como a Finlândia, que ela já começa a passar por uma situação onde existe um número muito grande de profissionais disponíveis, baixo índice de vagas, por uma transição que ocorre agora por questão de transformação digital. Então, o próprio governo já começa a criar incentivos, que seriam, entre aspas, um bolsa-auxílio mensal, para poder girar a economia. Porque foi o tipo de solução que se encontrou hoje, considerando o ponto de inflexão da transformação digital que a gente se encontra. Em falando de machine learning e IA, o grande ponto de provocação é existe espaço para todos. De fato, a gente vai ter um momento de baixa quantidade de profissionais devidamente preparados. Existe, sim, espaço para todo tipo de necessidade e profissional ligado a esse tipo de assunto. Agradeço a atenção. Boa noite. Perguntas à disposição. Boa noite a todos. Eu estava estudando muito Machine Learning um tempo. Eu tenho muito entendido que se precisa muito de estadística e probabilidade de bias, todas essas coisas. Que tanto se necessita para fazer isso? Eu vou trazer como exemplo o time que nós temos, né? Em qualquer projeto que a gente trabalhe, a gente coloca em 10% de algum profissional pós-doutorado ligado à estatística. Ele consegue discutir com o time que tipo de modelo vai se aplicar, seja um conjunto ou um modelo único. Então, você parte de modelos supervisionados, não supervisionados, e até mesmo discussões determinísticas. Então, no primeiro projeto, você tem profissionais altamente especializados. Depois que essa discussão se esvai, você tem aí mais uns 90% onde você pode trabalhar com o data science clássico. Nós, geralmente, trabalhamos com mestrandos, pessoas que já concluíram o mestrado, na verdade, E esse tipo de profissional, ele consegue não só aplicar as técnicas, que é o poder de um graduado, mas também criar modelos, que é o que ele aprende no seu mestrado. Isso é um fato. A gente não pode esquecer também de profissionais ligados a data preparation, pipeline de dados, para poder trazer esses dados, transformar de acordo com a necessidade e disponibilizar para esses profissionais. Então, hoje, quando a gente trabalha em um projeto, ele é multidisciplinar. Pessoas de TI que conhecem bem o que as pessoas chamam de Big Data, Data Preparation, transformação do dado, ingestão em si. Esses profissionais que entendem bem de como discutir os melhores modelos e os profissionais para implementar o Data Mining e, possivelmente, o Machine Learning, que aquela necessidade pede. Sabe se existe algum estudo que convirja essas duas curvas de aprendizado intelectual, o crescimento da população e o quanto de empregos que vão ser perdidos com essa
com essa movimentação? Existe um paper hoje da McKinsey com a Microsoft que eles falam do ponto de inflexão da transformação digital. E eles datam de 2020. Então, nesse momento, vai ser onde as empresas e os profissionais vão começar a perceber que a automatização chegou. E eu estou falando de soluções como RPA, que é Robotic Process Automation. Eu estou falando de diminuir pessoas que estão no dia a dia de central de atendimento ou operações que tiram dúvidas simples pré-programadas. Mas hoje o que se lê muito, como Finlândia como exemplo, é o que fazer com pessoas que não serão produtivas para o modelo de trabalho que nós conhecemos hoje, mas precisam estar ativas para movimentar a economia. Nos Estados Unidos tem um movimento chamado Makers, que são os fazedores de produtos artesanais ou gourmets, né? Então, eles usam Raspberry, Arduino, entre outras coisas, ligadas a proporcionar um novo produto. E se percebe que este é um nicho. Então, existe uma tendência de existir o nicho dos makers, que é criar soluções sob demanda. Voltaremos a uma era onde você fabrica o seu próprio produto em pequena escala e consegue fazer esse dinheiro. Também se percebe esse modelo da Finlândia, que é algo que vai acontecer, porque as empresas precisarão ainda continuar a ganhar dinheiro, isso só com giro de economia. E também tem os mais pessimistas que falam que nós teremos uma única empresa varejista no mundo, que é a Amazon, nós teremos uma única empresa de software, que é a Microsoft ou a IBM. De fato, ninguém sabe explicar exatamente o que será daqui 50 anos, que é quando começa a preocupação efetiva e o crescimento de 10 bilhões de pessoas. Mas a Finlândia é um bom exemplo, que se vocês procurarem, tem matérias do ano passado e desse ano também, reforçando, são mais ou menos 1.200 euros mês, para as pessoas ficarem em casa e produzirem economia dentro do país. Não se tem claramente o que vai acontecer. O que se sabe é empregos vão acabar, empregos ligados a tudo que é padrão, mas novos surgirão. Então, não tem uma resposta exata e eu estou longe de ter uma resposta que consiga atender exatamente isso tudo. Na parte de processos, é mais por curiosidade. Claro. Como é que é a estrutura do time de vocês em número de pessoas e como vocês abordam... Beleza, chegou um problema novo na Kyros lá e a gente precisa resolver esse problema. Como é que vocês abordam esse problema? Como é que, desde da concepção até a resolução dele? Cada projeto é um projeto efetivo, né? Então, eu vou pegar um caso recente, onde chegou uma demanda e o cliente quer um text mine ou analytics em cima de discussões feitas em reuniões para poder efetivamente trazer maior clareza e planos de ações daquilo que está sendo discutido. Obviamente, primeiro a gente decide qual é o nível de automação que a gente vai chegar. Eu vou te entregar algo devidamente trazendo dados da origem, via ingestão, preparo esse dado, aplico o machine learning se for o caso, e te entrego num data visualization qualquer ou via web service. Isso já denota qual que é o tipo de profissional que eu quero. Tem projetos que não. Vamos primeiro começar com um projeto mais spot, onde eu faço exercícios de modelos, aplicando alguns algoritmos ligados àquele tipo de assunto, clusterização, classificação, supervisionados ou não, depende do que precisa, e aí se entrega um primeiro teste, tentando responder a pergunta que foi colocada. E a resposta pode ser simplesmente, esta pergunta não é adequada. Você precisa mudar a pergunta. O que a gente busca fazer é criar projetos rápidos, de no máximo 3 semanas, onde nos primeiros 3 dias eu tenho que ter entendimento claro com o cliente do que se espera, alinhar a expectativa, nos outros 2 dias conseguir os dados necessários e já limpos. Caso contrário, você perde muito tempo fazendo data preparation, que são o tal dos 80% de qualquer projeto, preparando o dado. E as outras 2 semanas e meias, só fazendo idas e vindas com o pessoal de negócio, entendendo se aquele valor, com base no modelo que foi escolhido, faz sentido para o business. E esse realmente é um segredo. Não pense em pegar um projeto, sair da sua sala e voltar 2 semanas depois. Você precisa discutir com quem conhece o negócio, que é quem tem o feeling se aquilo faz sentido ou não. A matemática é exata, a estatística tenta ser, mas quem está no negócio é que sabe dizer se faz sentido ou não aquele número. Então, essa é a dica. Proximidade, velocidade e agile na veia. Né? Não tem jeito. A última pergunta aqui para finalizar. O pessoal aqui da internet, valeu, o pessoal do YouTube aí mandou uma pergunta. O Cláudio Ossioli está perguntando se o caminho para programador hoje seria, para programador no caso do Big Data, seria fazer uma faculdade de estatística ou aprender machine learning meio que autodidática? O que você acha que o caminho melhor para seguir? Como resposta, e aí eu me coloco como exemplo, né? Eu estou mexendo com machine learning há pelo menos 2 anos e meio. Tive realmente
muito sucesso em autodidata, eu vejo como uma característica da pessoa, né? Então é uma vantagem. O que eu fiz foi procurar livros, o que eu fiz foi procurar cursos gratuitos depois pagos. Eu começo indicando um livro do Fernando Amaral, não sei se vocês conhecem, é um cara muito bom de Machine Learning, ele mora fora do Brasil, ganhou vários hackathons, ele tem um livro chamado Introdução ao Data Mining, é fantástico porque ele usa uma ferramenta chamada Weka e acaba dando total clareza se você tem ou não jeito para jogar com Machine Learning e modelos estatísticos. Fazer uma faculdade de estatística é sempre um caminho, mas aí vão-se 4 anos, a paixão pelo assunto e, no final de tudo isso, entender se você vai aplicar ou não, porque não basta a faculdade, tem que se especializar no mestrado. Então, eu começaria com um livro para entender se faz sentido, aplicaria, faria curso gratuito no Udacity ou no próprio Data Science Academy, e tem cursos na Unicamp, de sextas e sábados, ligado à estatística, especificamente, que não são caros e duram apenas 2 dias. Eu daria esses primeiros passos. Agora, cair efetivamente direto em Machine Learning, sem ter base nenhuma em estatística e matemática, é jogar no escuro. Não funciona. Beleza. Então, valeu, pessoal. Salve de palmas pro Sérgio. Obrigado, gente.